Pessoal, vamos começar. Como eu disse para vocês, a gente está na reta final, né? Então, nós estamos finalizando as correções, as atividades que estão por fazer ainda. Espera aí, deixa eu... A Sara e a Luísa aqui tá difícil. Bom, então, nós estamos na reta final, finalizando os conteúdos, deixei os conteúdos mais simples agora para o final, finalizando as correções, e hoje nós vamos finalizar, então, a correção de história, fazer umas atividades extras aí, e acabamos com a apostila 4, com o capítulo, falamos, então, a história do Brasil desde lá do descobrimento, né, até os dias atuais, os problemas que o Brasil tem enfrentado hoje, que é a questão do desemprego, das moradias precárias, da falta de transporte público, as pessoas que lutando hoje, a luta pelos direitos da atualidade é a questão dos deficientes, né? Alguma deficiência que lutam por acessibilidade, pedem acessibilidade, já conquistaram várias coisas, mas tem muito ainda a ser conquistado. As mulheres, a sociedade afrodescendentes, né? Os idosos, crianças também já conquistaram alguns direitos garantidos pela nova Constituição. Então, tudo isso a gente estudou desde do descobrimento, da chegada dos portugueses ao Brasil, até as lutas que estão ocorrendo, né, na garantia dos direitos no Brasil de hoje. Então, a história do Brasil lá, com a chegada dos portugueses, até os dias de hoje. E aí nós vamos fazer, então, a correção da página. Deixa eu só tirar aqui, que eu coloco no WhatsApp para mandar para vocês. E aí estava no WhatsApp aqui. Então, colocar aqui na página 284, para a gente fazer a correção, que era só o que ficou faltando da correção de história, né? Então, aqui na página 284, nós temos um trecho da Lei Maria da Penha, de 2006, artigo 3º, e diz o seguinte, que serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Então, condições para que ela consiga ter esses direitos, né? Para que ela tenha esses direitos garantidos. E aí, que página? Oi. Qual é a página? 284. E aí, sobre qual parte da população essa lei está se referindo especificamente? Está falando da população no geral? Não, está falando sobre as mulheres. Está falando especificamente das mulheres, né? Então, grifem aqui no texto, no artigo 3º, as mulheres, que foi para quem esse texto foi dirigido, né? Esse direito foi garantido. Escolha um dos direitos garantidos pela Lei Maria da Penha e reflita com os colegas por que ele é importante. Então, cada um vai olhar aqui nós temos os direitos, né? Direito à vida, direito à segurança, saúde, alimentação, educação, cultura, moradia, acesso à justiça, esporte, lazer, trabalho, cidadania, liberdade, dignidade, respeito e convivência familiar e comunitária. Então, escolhe um aqui, vou dar um minutinho, e aí vocês vão falar o porquê que vocês escolheram esse direito e por que vocês acham ele importante. Então, vamos lá, Giovana. Segurança.
Segurança. Por que você acha importante ter esse direito de segurança, a segurança garantido? Porque normalmente tem muitas mulheres hoje em dia que... Perdeu, filho? Tá bem baixinho, Gi. Tem muitas mulheres hoje em dia que não têm a segurança garantida, que às vezes até ficam com medo, porque às vezes, muitas vezes está passando no jornal agora, não agora, mas no começo do ano, de muitas mulheres que algum marido ou alguém ficou com raiva e matou. O companheiro, né? É. Por causa da violência. Ontem foi o dia de combate à violência à mulher. Realmente. Então, as mulheres, elas precisam dessa segurança. E você, Ellen, qual é o direito que você acha importante ser garantido às mulheres desses que aparecem aí na Lei Maria da Penha? Eu acho que o respeito. Se você tem respeito... Quando a gente respeita, quase todos os direitos são garantidos, né? É igual o mandamento lá de Jesus. Quando Jesus fala, tem 10 mandamentos, mas se você aprender a amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo, você já obedece todos os outros, porque você não vai fazer nenhum mal para o outro, né? A segurança do outro vai estar garantida. Então, todos os outros direitos acabam sendo garantidos quando a gente tem respeito, né? Ser respeitado é legal, bem legal também. Ana Sofia. Respeito. Mas tem uma outra, vê uma outra, um que o colega ainda não falou. Se algum colega já falou aquele que você tinha escolhido, muda aí. Vai lá, Esther. Que direito? Acesso à justiça? O acesso à justiça. Por que você acha importante? Acho que é porque acho importante você ter acesso à justiça. Hoje as mulheres têm delegacias especializadas para atender mulheres, né? Porque muitas que sofrem aí violência física ou abuso, né? E aí elas vão nas delegacias, acabam sendo tratadas, não levadas tão a sério, homens que às vezes acham que elas foram também culpadas, né, por causa de uma cultura machista que nós temos. Então, hoje nós temos delegacias específicas para mulheres, né? Então, esse é um acesso à justiça, foi um direito relacionado a esse acesso à justiça também, né? Pode falar, Ana Beatriz. A segurança também, né? A segurança já falaram, né? Já. Pessoal, vou fazer o seguinte, Então, formando um tempo de chuva aqui, eu tô com medo Vou fazer a correção bem rapidinho, porque eu tô com medo de começar a chover e aí, vocês já sabem, né? Começa a chover, as internets bugam, então vamos dar uma aceleradinha aqui. Na verdade, todos esses direitos são importantes, né? Cada um tem a sua importância. A segurança é importante, saúde é muito importante, ter direito à saúde, né? Acesso à saúde, aos postos e tal, alimentação, educação. Então, tudo isso é muito importante. Vamos continuar aqui. Duas ações que você pode fazer no seu cotidiano para evitar o racismo. O racismo está um tema bem em alta, né, nesses últimos dias. Semana passada, nós comemoramos ali, no dia 20, o Dia da Consciência Negra. E os negros, eles têm lutado por respeito. Na verdade, tudo que as pessoas pedem, né? Os negros, quando eles se manifestam, né? Eles pedem respeito. As mulheres, quando elas também estão lutando ali pela garantia dos seus direitos, elas estão buscando respeito. Então, no nosso dia a dia, o que a gente pode fazer para evitar esse problema de racismo no Brasil? Ou próximo de você? Eu acho que é respeitar
pessoas, independente da cor ou sexo. E a letra B é nunca julgar as pessoas só pela cor. Igual eu tô fazendo hoje. Muito bem. Mais alguém que quer compartilhar? Eu coloquei respeitar as pessoas independente da sua cor e não ter esse preconceito de achar algo ruim sobre pessoas negras. Exatamente. Aí mais alguém que quer compartilhar? Então, essa questão do racismo no Brasil, pessoal, hoje eu estava comentando com a turma da manhã. Quando nós estudamos sobre a história do Brasil, os negros, eles aparecem nas apostilas, nos livros, eles vêm como escravos, né? Então, a gente, às vezes, é uma cultura que já está enraizada ali, que traz, né, a diminuição ali do negro como escravo, e a gente acaba aceitando aquilo. Hoje, as escolas estão mudando o seu posicionamento em relação à educação, ao conhecimento da cultura, né, de afrodescendentes, então já estamos estudando um pouco mais a cultura africana. Então, conhecer a cultura, né, também faz com que esse racismo seja combatido, porque muitos, na África, muitos eram príncipes, né? Eles são descendentes aí de reis, de rainhas. Então, não é pela cor da pele que nós definimos aí o valor de alguém. Todos têm um alto valor, independente de ser branco, de ser negro, de ser rico, de ser pobre. Por quê? Porque é uma vida, né? E é muito importante. Então, nós temos que conhecendo a cultura deles também, a gente vai valorizar, porque os negros, eles não são escravos, não eram escravos no passado, né? Eles tinham uma vida, uma cultura riquíssima. A África é riquíssima, é o berço da civilização, né? Tem muita coisa importante, vocês vão estudar muito mais aí com professores de história que têm muito mais conhecimento até do que eu, a prof sabe aquele básico da história para poder ensinar. Pode falar, Gi. Igual você tá falando, eu tava aqui. A gente, quando a gente ouve as histórias sobre os negros, a maioria das vezes é sobre aqui no Brasil. Mas a gente nunca pensou o que aconteceu antes deles virem para cá, como era antes. Exatamente. Mas lá onde eles moravam, o que acontecia? Eles eram descendentes de alguém importante, se eles eram respeitados ou não, dependendo. Exatamente, conhecer a cultura, né? Então, nos outros anos, vocês vão estudar um pouco mais e vão entender um pouco dessa cultura africana, vão ver como que a África é um país riquíssimo, né? Com recursos naturais, mas, enfim, então, conhecendo a cultura e respeitando o próximo, a gente já consegue combater um pouco desse racismo, né? Respeitando o nosso próximo, independente da cor. Então, vamos continuar aqui. Página 208. Finalizamos aqui, ok. Então, nós vamos lá para as mais atividades. Página 280. Travou aqui, peraí. 287. 287. Está falando aqui sobre tem 4 palavras e é para a gente completar, então, as frases. No governo de quem que teve início a construção de a nova capital do Brasil? JK teve início a construção de Brasília, nova capital do Brasil. Exatamente, construção de Brasília. JK, quem lembra que essa sigla significa qual nome? Representa o nome de qual presidente? Peraí, prof. Vocês lembram? Não. É J de um nome e K de outro. Oi? Que alguma coisa assim. É um nome difícil de falar. Juideck, eu não consigo falar. Não, procura aí, pesquisa aí, lá na construção de Professora. Brasília. Oi? Juscelino Kubitschek? Isso, Juscelino Kubitschek. Muito bem. Ele era conhecido como JK, né? Então, no governo do JK, do Juscelino Kubitschek,
começou ali a construção de Brasília. Ele queria desenvolver o Brasil, né? 50 em 5, que era o lema dele, que o Brasil se evoluísse aí 50 anos em 5 apenas, que era o tempo do governo dele. As pessoas que trabalhavam nas obras de Brasília eram conhecidas como... Qual era o nome que as pessoas recebiam? Candangos. Exatamente, os candangos. E na década de 50, né, no mesmo governo do Juscelino Kubitschek, houve aí um aumento no consumo. Sobrou só a palavra consumo, as pessoas começaram a consumir muito mais produtos devido a televisão, né, se tornar mais acessível ali a algumas famílias. Esse aqui é importante, eu fiz mais essa atividade por causa dessa daqui, ligar os conceitos à descrição. Então, o que eram as ações que enfrentavam as arbitrariedades impostas pelo regime militar? Resistência. Eu não concordava e eu ia lá enfrentar as coisas que eu era contra no regime militar. O nome disso é censura, resistência ou direta já? Acho que é resistência. Vocês concordam que é resistência? Sim. Não sei. Sim, eu tô em dúvida, mas eu acho que é resistência. É resistência. Isso, eles resistiam aí, né, às ações impostas pela ditadura, pelo regime militar. Teve uma campanha pedindo para que houvesse novas eleições para a presidência da República. Como que foi chamada essa campanha? Censura. Direta já, muito bem. E a censura, então, era a fiscalização do governo, que o governo fazia, para impedir a divulgação de qualquer coisa que era contrária ao regime militar. Aqui abaixo vocês vão escrever frases a respeito, na página 200, vamos pular isso aqui, essa questão de número 3, vão escrever frases a respeito das imagens que aparecem a seguir, página 288. Então, na primeira imagem, nós temos aí a capa da Constituição. Para que serve a Constituição? O que nós temos na Constituição? Nós temos os direitos garantidos para a população, não é? Os direitos da população. Exatamente. Então, a Constituição, ela garante os direitos, né? Garante à população, aos brasileiros, os direitos que estão aprovados nela, né? Então, quais são os direitos, por exemplo, dessa nova Constituição de 88? O racismo é considerado crime. Foi criado um estatuto específico para criança, adolescentes e também para os idosos. A liberdade de expressão pela imprensa, o fim da censura, tudo isso está garantido aí na Constituição. Então, pensa depois uma frasezinha, pode estar colocando aí. A segunda imagem está trazendo ali uma favela, né? Moradias precárias em um morro, parece, lá em Salvador, na Bahia. Você pode estar falando sobre a falta de moradias dignas para a população mais pobre, sobre a desigualdade social. Pensem aí numa frase. A quarta, peraí, eu estou na segunda, né? Terceira imagem está mostrando um congestionamento na cidade de São Paulo. Então, o congestionamento ele é um problema causado pela falta de planejamento urbano. Com o crescimento desordenado das cidades, acabou gerando aí esse tipo de problema, né? Congestionamento, falta de transporte público insuficiente para a população, as moradias precárias, tudo isso é por causa do crescimento desgovernado.
Desordenado. Mesma coisa. E a última Pro, imagem... você não está compartilhando. Não, mas é porque vocês que vão criar, isso aí é pessoal. Eu estou dando só as ideias para vocês criarem as frases. E a última imagem está trazendo uma campanha de combate à violência contra as mulheres, né? Então, vocês podem estar falando sobre a luta das mulheres pelos direitos nos dias atuais. Então, essas frases, elas são pessoais, cada uma vai colocar ali, pode estar falando disso que a prof colocou para vocês. E, pessoal, é isso. Eu estou com medo da chuva aqui, está bem feio o tempo. A gente finalizamos aqui o conteúdo de história. Alguém tem alguma dúvida em relação a esse conteúdo da ditadura, do Brasil atual, da volta da democracia? Vai cair na prova mais a volta da democracia e o Brasil atual. Fez, Matheus, as frases? O que você colocou aí na primeira frase, então? Não, eu ainda estou terminando. Ah, tá. Mas a primeira você já fez, já está terminando, então a primeira já foi feita. Fez, Ana Beatriz? Fez todas, Gi? Eu vou tentar falar, mas a minha internet tá meio ruim, eu não sei. Às vezes pode acontecer de ficar travando. A primeira fala sobre os direitos da população brasileira, que é a Constituição. Ok. A segunda fala sobre a desigualdade social. A terceira é sobre a falta de planejamento urbano. E a última sobre a luta das mulheres por igualdade social. Na verdade, não é nem igualdade social, Gi, é pela garantia dos seus direitos, tá? Ah, não, a Isadora... Desculpa, eu mandei para... Era pra mim que você tinha mandado aquilo ou era pra Isadora? Era para Isadora, desculpa. Sim ou o resto também? O resto para você. O antes. Só o sim que não. Pronto, Ellen? E aí, Matheus?
Pro, tô na última. Ok. Ai, gente, desculpa, eu tive que ir lá fechar meu carro e fechar a casa. Professora, eu posso falar o que eu coloquei? Eu já Pode, terminei. Posso falar o que pode Tá, sim. na Constituição coloquei, passou a ser crime o racismo e também o trabalho de menores de 18 anos? Menores de 14. Agora eu não lembro, hein? Mas nessa Constituição, não sei se está lá, se tem alguma coisa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos voltar lá na página 200 e... Eu acho que menores de 14, porque a partir dos 14 é aprendiz. Então, mas esse aí foi na época do governo Vargas, né? Aí teve uma outra Constituição ainda. Depois do Vargas ainda teve mais... Esse foi depois da ditadura militar. Estou chegando aqui, peraí. É lá na página 275. 76. Deixa eu ver se é 76 ou 70. Aqui. A respeito do voto, jovens maiores de 16 anos puderam votar. Você pode estar colocando isso, tá, Ana? Aí no de baixo eu coloquei casa de altos riscos e precárias. Isso. Aí nos carros eu coloquei só carros no congestionamento. Então, mas aí coloca assim, o congestionamento ele é causado pelo congestionamento é um problema causado pelo crescimento desordenado das cidades. Porque já tem a legenda, não é uma legenda que eu quero, entendeu? Eu quero uma frase falando sobre esse problema.
Então, Tá, aí nos embaixo eu coloquei combate contra a violência às mulheres. Então, mas esse é o mesmo tema também, você colocou a legenda, né? Que é o cartaz. Então, as mulheres, hoje em dia, muitas mulheres precisam ainda lutar para ter seus direitos garantidos, por exemplo, né? Os carros no congestionamento é causado pelo quê? Crescimento desordenado das cidades. Eu terminei, pode sair da aula? Pode sim. Bom final de semana.